Pastor David, por favor, vamos receber o pastor David com muito carinho, com muito amor. Amém. Pastor, fica à vontade, deixa Deus te usar. O senhor está em casa, viu? Amém. O senhor está em casa. Deus abençoe, pastor. Amém, gente. Boa noite para todos. Graça e paz, estou muito feliz aqui, mais uma vez, de estar presente em uma Lagoinha. Só Deus para explicar o que Deus está fazendo na Lagoinha, e principalmente na Lagoinha Lisboa. Amém? Quem está aqui? Muito grato ao Senhor de não só ouvir muito bem de vocês, mas agora experimentar daquilo que Deus tem feito e gerado na casa de uma igreja, mais que uma igreja, mas uma semente plantada em Portugal. Conversando com o pastor, daqui partiram outras igrejas, outras plantações, e é isso que Deus tem feito na vida de vocês. Quem crê nisso? Portugal é muito conhecida como ponto de partida para a história, para muitas ações históricas, e é um ponto de partida para a graça de Deus aqui na Europa, em nome de Jesus. Sou David, para quem não me conhece, sou da Lagoinha desde 2009, sirvo lá na comunidade, e em 2017 o pastor Márcio nos enviou, eu, minha esposa, a pastora Ellen, nós nos conhecemos lá na Lagoinha. Quem é solteiro aí, levante a mão. Filho, vai chegar a tua alegria em nome de Jesus. Foi na Lagoinha que eu saí da fossa, ela pegou na planta. Se vocês verem a foto antes, eu estou zoado, mas era pior que isso, viu, gente? Eu casei bem, quem disse? Ela vai estar me ajudando aqui, e nós nos casamos na Lagoinha, filho. Então, a esperança para você que é feio, graças a Deus, é um ótimo lugar para você casar, viu, gente? Se eu casei, vai dar tudo certo. Eu caso uns meninos na Lagoinha de Campinas, que quando eu vou casar, eu chamo eles no canto e falo assim: filho, não erra com essa, porque Deus cegou certeza para ela querer casar com você. A Lagoinha tem esse dom de cegar a mulherada. Então, filho, você que falta afeição, graças a Deus, está chegando a tua hora. Gente, eu leio com vocês João capítulo 20. Então, 2017, o pastor Márcio teve essa grande ideia, muito maluca, de nos enviar para Campinas. Lagoinha Campinas completa 8 anos. Tem campineira aqui mesmo? Não é possível. Oxaramanai. Tem campineira aqui? Levante a mão. Olha aí. E paulista? Tem paulista? Corintiano não, né? Deus que me livre. Tá, mas sempre tem um, acabei de ver. Gente, uma palavra do Senhor para o nosso coração. Não quero demorar, mas gostaria muito que você ficasse atento. Palavra da nossa plantação. Eu acredito que Deus tem uma história com a Lagoinha. Eu sempre digo que a Lagoinha de Campinas, como tantas lagoinhas, tem sido igrejas para quem não gostava mais de igreja. Tem sido uma comunidade de recomeço, de nova história, de nova experiência. E a palavra de Deus para a nossa vida é essa: o Deus que te chama pelo nome. Vamos dizer? O Deus que te chama pelo nome. Não sei se você sabe, a doença mais incapacitante do mundo não é uma doença da ordem biológica, física. Mas na geração pós-moderna, a nossa geração, o seu tempo, o meu tempo, a doença mais incapacitante do mundo é aquela que acontece na esfera mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos a geração mais transtornada de todos os tempos. A geração com maior transtorno de ansiedade, maior quadro de depressão, mais de 400 milhões de pessoas, pastor João diz ela, sofrem com transtornos de depressão. Nós temos transtorno de mente acelerada, nós temos transtorno de ansiedade, nós temos várias questões. E a grande principal questão é que é a doença mais incapacitante. A gente tem visto uma geração enlouquecida. Pessoas fazendo aquilo que nós um dia jamais aceitaríamos e não seria concebível na nossa vida, na nossa capacidade inteligível. Agora a gente está com essa moda desse mundo ferido, dessa realidade fingida de um mundo ferido, onde mulheres com um bebê reborn estão celebrando aniversário. Quem está vendo isso? Só eu estou vendo, no Brasil está acontecendo isso. Elas estão celebrando aniversários, elas estão levando no SUS, já não tem ninguém na fila do SUS, né, irmão? Aí estão levando o bebê reborn. É isso. Se tem uma explicação mais clara de que a geração está completamente enlouquecida, é isso.
Eu estava estudando um pouquinho sobre vocês. Segundo a Universidade da Nova Lisboa, quase 1 a cada 3 imigrantes brasileiros em Portugal apresenta sintomas de depressão. 13,4% dos imigrantes e 32% mais em mulheres, imigrantes brasileiros na cidade de Portugal, no país de Portugal, principalmente na cidade de Lisboa. 86% dos brasileiros lá no nosso país sofrem com algum transtorno mental. 1 em cada 3 brasileiros pensou em suicídio nos últimos 30 dias. 1 em cada 3 brasileiros. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo? 40 segundos. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Esse é o estado claro, que nós estamos percebendo que nós não estamos só enfrentando crises externas, mas a maior luta de um homem na sua individualidade, no seu ser, é aquela luta que acontece na sua interioridade, no silêncio da sua alma. Talvez uma contemplação de um sorriso fake, talvez você se veste na capa da religião, talvez você sabe todos os manejos da fé, todas as coreografias da fé, você sabe todas as canções, você sabe toda a liturgia, mas é uma fé funcional no templo, mas que não tem sido funcional em nosso coração. Sabe, muitas vezes a gente pode correr o risco de viver uma fé professada, mas não uma fé experimentada, porque toda pessoa, religiosa ou não, você aqui religioso ou não, talvez ceticista, talvez agnóstico, talvez ateísta, Europa conhecida como a geração mais cética ateísta da sociedade pós-moderna, mas todos nós, inegavelmente, lidamos com a nossa consciência latejante, com as nossas lutas, as nossas dores, as nossas batalhas internas, talvez de um passado, talvez de uma relação parental complexa, talvez de uma experiência traumática. Só Deus e você sabe o que tem sido a tua alma. A tua alma que às vezes se comporta num cenário social, onde você até aparenta estar bem, você sorri, você até socialmente comprometido para resultar e para fazer coisas acontecerem, mas só Deus sabe o teu estado, o estado do teu coração. E eu quero ler com vocês, porque eu quero falar sobre uma mulher chamada Maria Madalena. João capítulo 20, versículo 1, diz assim, vamos ler com atenção. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Vamos para o versículo 10, por gentileza. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Chorando por quê, pastor? Porque ela criou uma impressão de que Jesus tinha sido roubado, ok? E ela começou a chorar por causa disso, porque ela foi lá para aromatizar o corpo de Jesus, que era aquilo que as mulheres faziam. E quando ela chega, ela se depara com um estado completamente diferente daquilo que ela já tinha projetado na sua mente. Ela vê um corpo, ela não encontra um corpo, mas ela vê um sepulcro completamente vazio. Aí no versículo 12 diz, ela viu, quando ela olha para o sepulcro e vê o sepulcro aberto, ela vê 2 anjos vestidos de branco, olha lá, versículo 12, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Olha a resposta dela, disse, levaram meu Senhor, respondeu Maria, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E Jesus disse, ele disse, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa mestre. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa noite, que apesar de mim, a sua graça se manifeste, o seu amor venha através de nós. Espírito Santo de Deus, que nesse momento, com temor e tremor, nós damos referência à tua palavra, e que ela possa se manifestar
Ó Deus, o mais profundo do coração, a história que o Senhor conhece, a rotina, a agenda, que agora a pessoa saia da agenda dela para que entre na tua agenda, na tua história, no teu plano, na sua ideia, que a partir desse momento acabam-se as ideias humanas, os planos humanos, mas que se inicie o plano e a ideia de Deus, em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui Maria Madalena, como eu tinha falado anteriormente. Na geração transtornada, nós temos um quadro de uma mulher muito singular. Andou com Jesus no período da sua peregrinação aqui na terra como verbo encarnado. Maria, ela já estava indo para um resultado final da ascensão de Jesus. Mas Jesus sabia, porque ele conhecia exatamente tudo que estava ao seu lado, e Jesus precisava trazer uma experiência singular e profunda na vida de Maria Madalena. Não sei se você sabe, a sociedade judaica daquela época era uma sociedade patriarcada, onde a mulher, ela não tinha legitimidade. A mulher não podia votar, não podia opinar, não podia testemunhar. A única função e objetivo da sua esfera como feminina, como mulher, era ser auxiliar, ajudante do seu marido e procriadora e auxiliar a família, e principalmente os meninos, para que eles fundassem e continuassem a peregrinação da religião judaica. A mulher não era escutada, ela não tinha singularidade, ela não podia ter plano, ter escolha, ter sonho. Além disso, Maria de Madalena, ela é conhecida Maria de Madalena porque ela vem de uma vila de pescadores chamada Magdala. E essa vila de pescadores, conhecida lá em Israel, chamada Magdala, era uma vila de pescadores de um lugar com uma moral questionável, com uma moral onde tudo que acontecia lá era um preconceito existencializado já na sociedade judaica daquilo que acontecia em Magdala. A gente não consegue confirmar, nem historiadores, de que Maria de Magdala, ela era uma prostituta. Mas como ela já estava vindo de Magdala numa realidade moralmente comprometida, ela foi rotulada como Maria de Magdala, e talvez rotulada por aquilo que ela nem sequer fazia. Mas a Bíblia diz que Jesus expulsou demônios dela e que ela vem de uma libertação. Mas presta atenção, a gente está falando com uma mulher num estado patriarcado que não tinha voz, que ninguém se importava com aquilo que ela pensava, a última em ser escolhida, a última em ser colocada, e de repente um homem chamado Jesus se prostra e começa a ouvir um som de uma mulher, começa a ouvir o plano dela, a voz dela, mas Jesus sabia que ela precisava de uma experiência singular. Aí presta atenção, o versículo 1 diz que Maria, ela vai ao sepulcro de Jesus, estando ainda bem escuro. Presta atenção, quando ela chega no sepulcro, que ela vê o sepulcro vazio, e a primeira ação de Maria é olhar para aquela realidade, olhar para aquela cena e já pensar o seguinte: levaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus. Ela se depara com o túmulo de Jesus num cenário que ela não estava preparada, e a sua mente já foi, presta atenção, condicionada em criar expectativa no pior. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela nem sabia o que de fato estava acontecendo naquele cenário, mas quando ela vê a pedra removida, ela imediatamente pensa: roubaram o meu Senhor. O que de fato eu quero falar com vocês aqui é que Maria, ela está nos retratando o que de fato pode acontecer com um bocado de mente aqui nessa noite. Ela começa a introduzir uma narrativa histórica importante. É quando a sua programação mental, psicológica já está pré-condicionada na expectativa do pior. Quando você já aceitou de alguma forma em não criar expectativas, não conseguir mais esperançar, mais acreditar em coisas boas. Como você, talvez fruto de um passado tão complicado como o passado dela, onde ela não tinha voz, não tinha autonomia, não era aceita nem validada, ela já olha para um cenário, não sabe o que está acontecendo, mas ela já está programada, pré-condicionada à expectativa do pior. Talvez a sua mente esteja parecida com a mente dela. Quem está aqui? A enxergar a vida de maneira pessimista,
de maneira fatalista, de maneira derrotista, de maneira negativista, gente a priori arruinado, gente que não sabe o que está acontecendo, mas a sua tendência já não é nem lutar por coisas que te chegam, mas é você já achar que é um problema. Talvez você nem consegue mais olhar para as situações e olhar de maneira não emocionada, não negativa, não pessimista, não derrotista. Aquela mulher não estava num cenário de roubo, o corpo de Jesus não tinha sido roubado. Quem está aqui? A gente sabe disso, não é? Mas a mente dela não sabia. E a primeira impressão que ela tem é: aconteceu o pior. Aconteceu o mais difícil. Quantas vezes nós nos condicionamos a esperar sempre o pior, a esperar sempre que coisas difíceis sempre vão acontecer conosco? Quantas vezes você talvez olha para a vida, ou você convive, ou você é uma pessoa que precisa batalhar ou lutar contra o pessimismo, contra o fatalismo. Você nem sabe o que de fato está acontecendo, mas você já acha que é o pior. Sumiu seu cartão de crédito, sumiu algum documento seu, sumiu alguma coisa. Você já começa a potencializar. Gente, isso é fruto de uma retratação que Deus precisa fazer na tua vida emocional, na tua mente. Mas essa mulher, presta atenção, ela estava num cenário importante, porque não sei se você saiba, a mulher judaizante, ela nem podia ser testemunha de nada. Os judeus homens, eles não consideravam o testemunho de uma mulher judia, você sabia? Se uma mulher visse um crime acontecendo e ela fosse a única testemunha, aquele testemunho não era validado por ninguém, porque apenas uma mulher tinha visto aquilo que de fato tinha acontecido. Agora presta atenção, Maria não foi escolhida talvez pela sua parentela, Maria não foi escolhida talvez pela sociedade em que ela se deparava, Maria não foi escolhida pelas pessoas que estavam ao seu lado, mas Deus, Criador do céu e da terra, fez questão de fazer uma mulher chamada Maria, numa vila de pesqueiro de moral questionada, se tornar a primeira testemunha do maior evento de todos os tempos. Fez a questão de escolher uma mulher, talvez olhando com a expectativa de pior, uma aparente derrota, um aparente roubo, um aparente pessimismo. Deus estava curando a alma daquela mulher, está falando assim: Maria, a sua mente está programando você a olhar para o pior, mas você está sendo a filha do maior evento de todos os tempos. Você está pisando, Maria, em terra de ressurreição, em terra de nova vida, de novo tempo, de nova natureza, de nova realidade. Sabe, Deus estava começando a mudar a realidade daquela mulher. Você não foi escolhida, você era improvável, ninguém te ouvia, mas eu te chamei para ser testemunha, eu te chamei para ser voz, eu te chamei para ser a visão, para que você proclamasse, Maria, o evangelho, a ressurreição de Jesus. Aquela mulher estava vivendo uma cura na sua identidade, porque é diferente quando Deus decide te escolher e te chamar pelo nome. É diferente quando Deus decide retratar o teu quadro identitário e quer ampliar a sua visão. Quando Deus começa a trazer a visão, com a visão de Cristo, com a visão de acordo com a visão que Jesus tem para você. Sabe qual é a maior cura que os homens e mulheres podem ver na sua vida e viver? Olha aqui para mim, é olhar como Jesus te olha, é ver como Jesus te vê, é enxergar como Jesus te enxerga. Quem está aqui? Porque quando Jesus ele é ressuscitado, é dado a ele um nome importante. Escute, por que Jesus tem um nome? Por que foi dado a ele nome? Jesus. Porque tudo que a gente conhece na vida tem um nome. Tudo que você conhece, tudo que você define na tua história tem um nome. Passado tem nome, tristeza tem nome, divórcio tem nome, falta de dinheiro tem nome, depressão tem nome, lágrima tem nome, dor tem nome, fracasso tem nome, falência tem nome, solidão tem nome. Mas a Bíblia diz que Ele é um nome sobre todo nome. A Bíblia diz que não há ninguém que se compare a esse nome, que no nome de Jesus todos os nomes se prostram. A Bíblia diz que Ele é o nome que está acima de todos os nomes, porque depois que Ele chegou, nenhum nome se compara ao nome de Jesus.
se compara ao nome daquele que está aqui nessa noite. Cante. Teu nome é o mais alto. Vamos, Lagoinha, canta, canta. Teu nome é o maior. Teu nome. Que a sua visão se abra nessa noite com aquele que é o nome sobre todo nome. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Vamos, canta. E os anjos clamam. Toda a criação, santo, exaltado, santo, santo, e os anjos, santo, toda a criação, tu sempre serás santo, santo para sempre. Você pode se perguntar assim, pastor, como que você pode comprovar e como que você pode teologicamente dar fato àquilo que você está falando? Isso não é uma alegoria? Não, não é. O sermão é expositivo e eu vou mostrar para vocês em como que Deus começa a curar a identidade de Maria, que estava completamente ferida no seu estado de alma. No versículo 11 e 12 diz que Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro e ela chorava. Esse é o versículo 1. Só que depois a Bíblia diz que no versículo 14, ela se voltou, viu anjos. No versículo 13, ela vê 2 anjos em pé e ela não reconhece. Ela vê 2 anjos. O que é um anjo, teologicamente falando? O anjo, ele é uma figura espiritual e ele tem como uma das suas missões é ser mensageiro. Diga mensageiro. É ele replicar, comunicar, iluminar, clarear, trazer direcionamento para algo que Deus queria direcionar ou direcionar para a vida de algumas pessoas. Na teologia do Antigo Testamento, você percebe que muitas vezes o anjo do Senhor, que tem uma figura messiânica, cristocêntrica, ele é usado para trazer direcionamento ao povo de Israel, aos profetas, às pessoas. E a Bíblia diz que Maria olha para dentro e ela vê 2 anjos vestidos de branco. E ao invés dela ouvir o que o anjo tinha para dizer, ela que questiona o anjo. Ela, vamos ler, ela olha no texto, vamos lá no versículo 10. Versículo 12, viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estiver o corpo de Jesus. Estava um à cabeceira e outro aos pés. Olha só, exatamente onde estava o corpo. Aí eles perguntam, mulher, por que você está chorando? E ela já dá uma resposta. Ela já diz o fato que estava na mente dela. Ela fala assim, levaram o corpo do meu Senhor. Maria não consegue reconhecer o que estava acontecendo. Mesmo diante de uma epifania, mesmo diante de uma ação espiritual, mesmo Deus abrindo os olhos daquela mulher, vendo 2 anjos, Maria não conseguia enxergar os sinais. Sua dor impedia de perceber o que estava acontecendo na sua vida. A sua dor impedia de ver o que estava acontecendo e que ela estava sendo filha do maior evento da história. Quantas vezes Deus mostra, Deus coloca sinais, Deus usa pessoas, Deus usa a igreja, Deus usa o pastor, mas você está tão ferido, olha para mim, você está tão engessado, tão cético, tão pesado, tão cheio de boa articulação, de boa sabedoria, de boa consciência, você sempre tem uma boa resposta, você sempre tem uma boa relação com a sua mente, mas você não consegue mais enxergar os sinais de Deus na sua vida. Sua mente está completamente engessada. Ela não entendia. Ela estava com véu de lágrimas, com véu de dor, a ponto dela compreender.
ela não conseguia enxergar. Quantos de nós não estamos conseguindo mais reconhecer o que é a mão de Deus, o que é a mão dos homens, o que é o sinal de Deus, o que é o sinal dos homens? Eu fui doutrinado, nada contra, tenho grandes amigos, grandes pastores, mentores, inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes, é muito lá na Lagoinha de Campinas. Mas eu fui doutrinado e ensinado na teologia reformada, presbiteriana. Durante muitos anos, eu tive reitores, me dediquei ao estudo teológico, acadêmico. Eu tive uma crise paterna, meu pai pastor de uma igreja batista, e eu achava que Deus tinha roubado meu pai de mim. Eu comecei a ter raiva de igreja, comecei a ter raiva de Deus, raiva de tudo. Aos 13 anos eu comecei a ler um escritor ateu chamado David Hume, e ele começou a colocar pedras na minha mente. Eu queria provar para todo mundo que a igreja que meu pai pregava e o Deus que meu pai servia era uma mentira. E sabe, o que Deus me tirou desse medo engessado foi uma teologia saudável. Uma igreja saudável se faz com uma aplicação bíblica saudável. Quem está aqui? Só que eu estudei, um ótimo estudioso sobre Deus. Eu vim de uma realidade batista, eu vim de estudo presbiteriano, e na Lagoinha eu caso com uma mulher que vem de uma igreja chamada Igreja Pentecostal da Bíblia. Tem pentecostal aqui nessa noite? Na igreja da Ellen o povo já entrava rolando já. E eu, muito frio, eu sou muito na minha. Só que eu comecei a perceber que Deus não trouxe uma teóloga, Deus trouxe uma filha para andar comigo. E a fé da Ellen me chocava. Hoje a Lagoinha Campinas, ela está onde está, no segmento de missão, porque a ousadia da fé é de uma mulher, e não a minha fé. Porque a Ellen, ela chegava no prédio, a gente já mudou 4 vezes, irmão, quem está aqui? Agora a gente deu uma, chega, né? Agora a gente para, aí ó. Falei, são 2.200 lugares, está tranquilo, cabe todo mundo, faz 2 cultos, faz 5 cultos, 200 cultos, sei lá. Mas ela fala, não, vai para cima. Mas eu falava assim, Ellen, você é muito responsável, para não dizer assim, você é louca, maluca. E teve um dia que eu comecei a entrar numa crise de fé. Quem já teve crise de fé? Quem já teve crise com Deus, sem entender nada? E teve um dia que Deus não veio me trazer uma palavra de confronto e nem de amor. Deus deu uma palavra clara para mim, falando assim, sabe qual é a diferença entre você e a Ellen? É que a Ellen me ama, você me estuda. A diferença é que você sabe muito bem falar sobre aquilo que a história diz. Você sabe muito bem falar sobre aquilo que a Bíblia diz. Mas você não tem nada para falar sobre aquilo que você vive comigo. A diferença é que a Ellen talvez não teve a mesma oportunidade que você, não estudou nas mesmas salas que você, nem aprendeu como você. Mas ela me ama. Ela crê. E ela põe aquilo que ela crê acima daquilo que ela estuda, aquilo daquela mente. E eu era calvinistaço, irmão, presbiteriano, e me tornei um pastor pentecostal, charamanaia. E nós estamos vivendo uma realidade, porque Deus, irmãos, presta atenção, precisava tirar o véu do ceticismo na minha mente. Pastor, tá? Pastor. Sabe por quê? Eu entendi de Deus, e eu falei isso para Ellen. Para aquilo que Deus tinha para Lagoinha Campinas, para a visão que Deus tinha, que Deus tem para a Lagoinha de Campinas, para a visão que o David era, eu não dava conta de ser o pastor de Campinas. Então Deus me deu uma chance. Ou você anda conforme a minha visão, ou você sai para eu colocar alguém que vai ter a mesma visão que a minha. Sabe, às vezes você pode estar falando assim, por que as coisas não acontecem, por que as coisas não progridem, irmão? Talvez porque você não está pronto para ver os sinais, ou não está enxergando como Deus quer que você veja. Talvez o problema não é que Deus não faz, é você que não vê. Talvez o problema não é que Deus não está falando, é você que não está ouvindo. A tua mente está ouvindo tanta coisa, já leu tanta coisa, já falou com tanta gente, mas aquele que te gerou, aquele que te fez, que sabe o teu amanhã, o teu futuro, aquele que vem além da tua realidade, aquele que vem além da tua expectativa, aquele que vem além da tua possibilidade, ele é maior do que a tua mente. Escute, Deus não vai querer que você o estude. A gente não tem capacidade de compreendê-lo, não temos capacidade de entendê-lo. Ele é infinitamente mais do que você pode compreender, do que você pode entender. Sabe, o amor de Deus não é algo a ser conhecido,
conhecido, mas é algo ser experimentado. Nessa noite Deus está abrindo sua visão, está curando a sua mente. Quem está aqui comigo? Tirando toda trava, toda lástima, todo peso, toda dor, toda articulação, tudo aquilo que não vem do Senhor, mas experimente daquilo que só Deus pode fazer. Talvez você foi ferido pela religião como eu fui, maus exemplos, histórias difíceis, pessoas complicadas, gente falha, gente manipulativa, de igreja fracassada, de igreja pesada, pastores, líderes que te proibiam, condicionavam sua vida, mandavam em você, controlavam a tua história, gente querendo teu dinheiro, querendo explorar a tua religiosidade, gente que usou a Bíblia para fazer da Bíblia uma manipulação religiosa. Isso acontece, isso te fere, mas irmão, escute, existe algo que está acima do que a falha das pessoas, do que a falha das possibilidades. É um Jesus perfeito, é um Jesus que cuida da nossa história, da nossa vida, e Ele está ensinando você nessa noite, dizendo para você: abra os seus olhos, veja como eu vejo, olhe como eu olho. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Vamos. Ele abre as portas. Abra a sua visão. Quem está aqui comigo nessa noite? Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você está vendo, está entendendo, mas hoje é uma ótima noite para você experimentar daquilo que você nunca imaginou. Quem está aqui? De você contemplar de uma graça, de um amor, de uma visão. Não pare no tempo, no momento. Sabe, tem gente que fica preso na história, preso no que te fizeram, preso no que te falaram. Irmão, o seu dia mais difícil, olha aqui para mim, pode ser o dia mais importante da tua vida. Se os irmãos não tivessem jogado José no poço, ele não teria começado o caminho da peregrinação dele. Pode ser tua família, pode ser tua história, pode ser tua igreja, pode ser teu pastor. As pessoas que mais te amam, pode ser aquelas que te empurram. O dia mais difícil da sua vida, o poço, o dia que te empurraram, que te traíram, que te deixaram, talvez é o dia mais importante, porque é o dia que começou o plano de Deus para a tua vida. A grande questão é você parar de ficar preso no poço. Se José fosse refém de um poço, fosse só refém daquilo que os irmãos fizeram com ele estava lá preso no poço. Mude a sua mente, pelo amor de Deus. Sai desse lugar. Sai desse estado. Vocês estão falando com um cara que até hoje luta com o pessimismo, sou eu. Essa é a pregação que Deus mais fala comigo. Sai daí. Para de ficar tentando me entender. Para de ficar olhando para as coisas. Sabe, eu sinto aqui gente muito, muito presa na história. As pessoas já conhecem a tua história, já conhecem teu passado, mas agora Deus quer que você conte para elas a história de Deus na sua vida. Mas o que você vai falar, se você só sabe contar esse poço, que ninguém aguentar mais? Quem conhece o parente que só conta a mesma história? Quem conhece? Irmão, ninguém aguenta mais, nem você, de repetir esse negócio. Não, porque eu separei. Não, porque... Filha, deixa eu falar, você não é, o seu rótulo não é uma divorciada nem um divorciado. Você é um filho amado de Deus que passou por um divórcio. Você é uma filha amada de Deus que passou por um divórcio.
Seu rótulo não é um falido, você é um filho amado de Deus que passou por uma situação difícil econômica. O problema são os rótulos. Só que Maria estava cheia de rótulo, cheio de desprezo, de rejeição. O terapeuta de Maria fazia terapia para falar com ela. Quem conhece? Tem terapeuta que faz terapia para te ouvir. Sai da tua história. Em nome de Jesus. Você é muito maior do que você pensa que é. Eu fui para o lugar mais horrível da minha vida. Minha família está aqui, sabe? Só Deus sabe para onde eu fui. Eu vi tudo ruir, irmãos, em 8, 9 anos atrás. Tudo. Absolutamente tudo. No tempo mais difícil da minha vida, Deus colocou esse casal para me receber. Porque eu não precisava, sabe, de um bom apontamento, eu não precisava de uma direção de emprego, não, eu só precisava de pessoas que me amassem. Sabe, de um Adriano que me abraçou, de uma Jaque que me amou, de pessoas que cuidaram de mim. Sabe, às vezes o que a gente quer são que Deus dirija os nossos caminhos aos caminhos dele, irmão, mas não rejeite as pessoas que Deus coloca ao seu lado. O melhor presente que Deus pode colocar na sua vida são pessoas. Sabe qual é a maior armadilha do diabo? Isolamento. Jesus é muito Jesus para ter uma ideia de juntar um bando de gente transtornada e chamar de igreja. Quem está aqui? Só eu, pastor, a gente sabe que a gente passa. Um bando de gente tomando desvenlafaxina, Rivotril, não sei o que lá, vindo para a igreja, vai dar ruim ou não vai? Quem tem família aqui? Na eleição dá ruim, você não acha que vai dar ruim na igreja, irmão? Mas o melhor presente que Deus pode te dar são as pessoas. Agora, a maior história que Deus pode fazer na sua vida é a história dele, não a sua. Só que a história de Jesus, a história de Deus começou com um poço. A história de Cristo com o Filho dele começou numa agenda chamada de cruz. Aquilo que era uma derrota, era a maior vitória de todos os tempos. Irmão, escute. O mesmo Deus dos dias bons é o mesmo Deus que reina soberanamente dos dias maus. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele não se assusta. Deus, ele não é colocado em desespero e ansiedade como você é. Então por que você não dorme? Então por que a paz que excede todo entendimento não excede o meu? Por que a música que eu canto não é o coração que fala, mas é a mente que só repete? Nós não estamos aqui para repetir boas melodias ou boas canções, não. É uma experiência, irmão, mas escute, isso é todos os dias. Mas ela não entendeu. Tal, quantos livramentos de Deus, olha aqui para mim, quantos livramentos de Deus que você nem sabe, que Deus nem te mostrou, mas que Ele te deu para você estar aqui em Portugal, bem. Estou passando perrengue, irmão. Quem não passa perrengue, irmão? Mas você está passando perrengue em Portugal. Eu passo perrengue em Campinas. Há um mês atrás eu fui sequestrado. Quando eu cheguei em Campinas em 2020, cheguei em Campinas em 2018, 2020, atiraram 5 vezes no nosso carro. 1 ano depois, roubaram toda a nossa casa. 3 anos depois, me sequestram. Tem gente que chama de azar, sabe o que eu chamo? Plano de Deus. Sabe o que eu chamo? Quando roubaram toda a minha casa, eu quis ir embora. Liguei para um pastor amigo meu e falei assim: cara, eu não aguento mais. E Deus fazendo coisas grandes na cidade com aquela lagoinha, mas na minha história, na minha vida, eu só via perdas. Sabe o que aconteceu? No outro dia, na mesma noite, o pastor Flávio Vassoura, da Nazaré Central, me ligou e falou assim: David, estou sabendo, quero te falar que a gente vai te ajudar. A oferta domingo de manhã da Nazareno vai para sua casa. Pastor da Quadrangular começou a me ligar, pastor da Assembleia de Deus, pastor de outras igrejas, pessoas começaram a chegar na minha porta, que a gente nem sabe quem é, falar assim: é aqui a casa que acabaram com a casa do pastor? Eu falei: é aqui mesmo. A gente começou a ganhar liquidificador, pessoas dando presentes.
E aí Deus ensinou talvez o lema de uma igreja e por que que igreja existe. Porque se o diabo usou pessoas para te ferir, Deus vai usar pessoas para te curar. Sabe por que isso aqui é igreja? Porque aqui é lugar de gente que é chamada por Deus para curar outras pessoas. Acabou o tempo de você ser sempre o alvo da cura. Acabou o tempo de domingo a domingo você vir aqui no altar chorar pela mesma coisa. Pá! O que Deus tem para você é você curar as pessoas, curar Portugal, curar Lisboa, curar a Europa. Quem está aqui? Deus quer usar a sua vida para curar as pessoas, para mudar a história. Vai mudar em nome de Jesus. Pastor, estou acabando. Não tem contagem? Aí meu TDAH já vai na... Mudou, não sei o que eu faço aqui. Posso ir? Pode ir. Até que horas que é? Ah, tá aqui. Não tem nada, viu, pastor? Estou terminando, amém? Fala assim para o teu irmão, pode piorar. Então ela viu 2 anjos, não entendeu. Olha o versículo 14. Nisso, ela se voltou e viu quem? Não, lê comigo lá. João 20, 14. Tem como colocar aqui? Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Mas vamos ler junto comigo. Mas não o reconheceu. Ela viu a pedra, ela viu o sepulcro, não entendeu. Ela viu 2 anjos, não entendeu. Ela viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Sabe por quê? Maria não conseguiu reconhecer Jesus. Maria não conseguiu entender Cristo, porque a sua mente estava presa ao passado. Ela procurava por um corpo, não por um Salvador vivo. Ela procurava um Cristo deitado, não um Cristo de pé. Quem está aqui? A ideia de ver um Cristo deitado a impedia de ver um Cristo de pé. Estava presa a sexta-feira. A notícia de Maria era a notícia da sexta-feira. Do Cristo flagelado, do Cristo açoitado, do Cristo crucificado. Ela não conseguia, quando ele toca nela, ela pensa quem é quem? O jardineiro. E ele é quem? O jardineiro. Por quê? Lógica. Era o jardineiro que limpava, que arrumava ali. Ela jamais iria imaginar o Cristo. Por quê? Ela foi pela lógica. Ela não o reconheceu. Ela estava presa na sexta-feira. Tem muita gente aqui preso ainda na sexta-feira da paixão. Mas irmão, você já está no domingo da ressurreição. Sai do teu passado, sai da tua mágoa, sai da tua ferida, sai da tua história complexa, sai da tua experiência difícil, sai dela. Você já está no domingo da ressurreição. Cristo já está de pé, reinando para todos sempre. Mude o seu véu, mude a sua visão, mude a sua história. O Cristo deitado já não está mais, porque Ele já é o Cristo de pé. Quem não se livra do passado não está pronto para viver novo. Bem-vindo ao novo. Confete, pombinha voando. Você vê isso todo domingo. Mas quem não está preso, pastor, eu quero o novo de Deus, eu quero a nova ação de Deus, o novo plano de Deus, irmão. Só vai ver o novo de Deus quem estiver pronto para deixar aquilo que Deus não quer mais que você vive, das realidades que Deus não quer mais que você desfrute. Reconheça que o seu Cristo reina e reconheça que o seu plano tem que ser o plano de Deus. Porque o que era a maior impossibilidade dos homens, a morte lhe venceu. O que era o maior empecilho, a Bíblia diz: onde está o seu aguilhão, a morte? Onde está a sua vitória? Porque aquele que veio como leão da tribo de Judá foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós conhecemos esse Cristo. E para encerrar, no versículo 16: portanto, Jesus lhe disse: Maria. Versículo 16: Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, dizendo: Rabon. Olha aqui, o que está dito aqui é que os nossos olhos não são abertos por milagres extraordinários, nem por lógica miraculosa.
O que está nesse texto é que não é aparições de anjos. O que de fato clareia a sua mente, o que de fato te acorda, o que de fato te ilumina, é a palavra que sai da boca de Deus. Mais forte que qualquer aparição, mais forte que qualquer ação miraculosa, é a palavra de Deus. Uma coisa é você ver sinais, uma coisa é você ver coisas, mas outra é quando Deus te chama pelo nome. É quando Jesus chega na tua história e te chama pelo nome. Porque naquilo que se refere a mim nessa noite, eu estou pregando para todos vocês, mas naquilo que se refere ao Espírito Santo nessa noite, ou para quem me assiste online, Deus está te chamando pelo nome. Deus nessa noite preparou essa história para chamar você pelo nome, para dizer: volta, volta para onde você nunca deveria ter saído, volta para mim, volta para minha história, volta para o meu tempo, volta para minha rota. Cadê as Marias, cadê os Joãos, cadê o Leandro, cadê a Pâmela, cadê as Camilas, cadê os Paulos, cadê os Lucas? Deus te chama pelo nome nessa noite. E tudo isso muda quando Ele disse Maria. O timbre da voz do Cristo rasgou todo o véu de rótulo na mente dela, e ela disse: essa voz eu conheço, esse som eu conheço, é o meu Rabone, é o meu mestre, é o meu Cristo. Ele conhece suas dores, conhece as suas lágrimas, os seus estigmas, mas dessa noite Ele te chama pelo nome. Eu quero encerrar dizendo é que hoje é uma boa noite para você calar as vozes que não devem ser a prioridade na sua vida, e para você só ouvir o som daquele que te chama pelo nome: Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que essa palavra vai ser um novo plano para uma nova rota, para uma nova história na sua vida. Diga assim comigo todos: Senhor Jesus, nessa noite eu creio nessa palavra. Diga assim: tira de mim aquilo que não vem de ti, abra minha mente, abra os meus olhos, porque nessa noite eu creio que o Senhor me chamou pelo nome. Diga: eu creio que o Senhor me chamou para o novo, e que a partir de hoje, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E diga assim: eu creio que a partir de hoje começam os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Temer